Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. Mais um domingo abençoado, né, gente? Esse domingo maravilhoso e hoje 14 horas aqui iniciando esse programa que também é maravilhoso, um dos programas da Rádio Catedral FM 106.7, essa rádio que é tão amiga, que nos acolhe, e chegar aqui a gente se preenche de bênçãos, né? E hoje iniciamos com um tema muito interessante e a convidada conseguiu uma vaguinha na agenda dela, estava sumidinha, já já ela vai se apresentar, ela que também compõe o time do programa Viver Bem, mas também compõe o time do grupo dos psicólogos que são católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E olha que é uma das fundadoras, é jovenzinha, mas é uma das fundadoras desse grupo tão abençoado que hoje cresce em graça, em formação com a graça de Deus. E temos nosso pastor, que é o bispo Dom Antônio Augusto, que nos acompanha, nos formando na fé, né? E nos acompanha na ciência também, em todos os meses. E eu aproveito para fazer um convite a você, viu, ouvinte? Você se conhece algum psicólogo ou estudante de psicologia, ou talvez se você tem interesse de participar aqui nas nossas palestras, é aqui na Mitra, na Glória. Vocês podem entrar em contato conosco ou vir no dia das nossas reuniões, sempre na última terça-feira de cada mês, às 15 horas. É gratuito, será muito bem abraçado por todos nós aqui, não na rádio, gente, na sala dos psicólogos, na sala de reunião dos psicólogos da Arquidiocese do Rio. Somos um grupo muito bonito, muito unido, muito amoroso. Então vocês precisam conferir tudo isso. O tema de hoje é como superar as frustrações. Hoje eu estou aqui nos estúdios da rádio com a doutora Ana Patrícia, que é psicóloga clínica. Ela já vai falar sobre as credenciais profissionais e os projetos sociais que ela tem, que são muitos, e eu acompanho isso há alguns anos. Muito bonito o trabalho da doutora Ana Patrícia. Ela é da paróquia Nossa Senhora de Aparecida, na Ilha do Governador. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, Sônia, boa tarde, ouvintes. Estou aqui com muita alegria e com esperanças, né? Não frustrações. Sim. Como diz o tema, né? Temos que superar as frustrações. Eu sou Ana Patrícia Lima, eu moro na Ilha do Governador, atuo na paróquia Nossa Senhora Aparecida. No período total da pandemia, continuamos com o nosso trabalho, graças a Deus, no atendimento online, né? E agora na forma híbrida, presencial e online. E a minha formação, o que eu posso falar aqui? Tenho toda uma bagagem da psicologia na religião, tenho uma pequena bagagem na área, né, de clínica, né, tradicional, mas uma grande bagagem na clínica comunitária, na parte hospitalar, que é a minha experiência também, na parte de gestão de pessoas, dos recursos humanos, e também as formações, né, pós-graduação, análise existencial, logoterapia. Também eu tenho a formação em psicossomática hospitalar contemporânea, onde exerci uma residência no Hospital da Aeronáutica, e atuo hoje ainda nesse sistema híbrido e também no home office, no home care, porque o foco agora que nós estamos no nosso trabalho lá da clínica comunitária é justamente atender o que foi mais afetado na pandemia, né? As crianças e os idosos, principalmente os idosos. Então, estamos tendo, assim, um foco da psicologia da terceira idade. Isso a gente está focando bastante, que engloba a família também, né? Não tem como a gente não descartar isso, porque o nosso olhar cristão e de psicólogo católico, né,
é agregar famílias, né, para que sirvam para o bem. E amor, né, à vida, né? Acho que isso é tão importante para todo mundo, né? E eu sou professora também, professora de psicologia, tenho livre docência e a gente aprende também muito com as pessoas, né? Então, estou aqui no grupo, como a Sônia colocou aqui, há bastante tempo, e cada dia é um aprendizado, né? Cada dia é uma experiência nova que a gente vai formando e contando com o apoio de todos. Há Né? quanto tempo, Poxa. Ana Patrícia, que faz tempo, você é jovem, mas Nossa, entrou acho aqui que foi assim no foi embalo, como... né? Tipo assim, já formada, né? Há pouco tempo, aí já ingressei O nisso. grupo começou em 2013, eu lembro da doutora Sheila também, eu mesma vim para em 2008, mas quando eu cheguei você já estava aí, eu como uma das fundadoras, né? E isso, veja, se o grupo existe, claro, também teve esse sim da doutora Ana Patrícia. Em memória nós temos uma pessoa especial que foi a Maria Pia Moreira. Sim, foi quem é a fundadora, de fato. Ela foi minha supervisora na época. Sim. E o grupo continua crescendo em bênçãos, em graça, e nós colocamos também a serviço, né? É um serviço que temos, claro, atendemos em nossos consultórios, em nossas paróquias também, que alguns, Ana, ligam aqui para a rádio e entram em contato pelo Instagram também do grupo e do Viver Bem, até com... entendendo que aqui na Rádio Catedral nós temos uma salinha de atendimento. Não, gente, não temos. Temos o programa Viver Bem, que é composto pelos psicólogos da nossa arquidiocese. Hoje nós temos um cadastro de mais de 200 psicólogos aqui da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Niterói, ou seja, do estado do Rio de Janeiro. E nós... nos encontramos mensalmente aqui. Mas vamos voltar ao programa, que é o tema maravilhoso, como superar as frustrações. E você, já se frustrou alguma vez? Pois é, gente, colaborem aqui com a gente do programa, com a entrevistada, enviando suas perguntas para o WhatsApp 3231-3560 ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Caso perca o programa, pode acessar no YouTube da Rádio Catedral. Só digitar lá Viver Bem que um elenco de programas de temas estará disponibilizado. Vamos lá, doutora Ana, o que é frustração? A frustração é um sentimento que é muito ligado à sensação de impotência e de desânimo, que ocorre quando você está esperando aquilo, né, e de repente acontece um erro, uma falha, e às vezes não acontece nada, né? E o que a gente ainda se incute, né, com aquela ideia de que aquilo vai dar certo. A gente busca muito o sucesso e não o fracasso. Né? As coisas, quando são bem feitas, então a gente acha que vai correr tudo bem. Aí que é o nosso principal erro quando a gente planeja alguma coisa, né? E a recompensa é todo o esforço, né, que a gente se dedica ali e às vezes a resposta não é o que esperamos. Né? Então, a frustração ela é muito ligada na parte interna do nosso eu pessoa, sabe? Não que a gente se frustre com as pessoas, primeiro. A gente se frustra pela própria nossa existência, né? Quando é experimentada em nós, né, tem essa vontade de sentido, né? Porque quando fada o fracasso, né, a gente pensa assim, puxa, por que a gente não se questiona tanto, né? A gente acaba culpando até o outro, né? Poxa, o outro errou comigo. Né? Mas o que eu errei para poder consertar? Né? O que vai nos incentivar a uma próxima tentativa? Né? É como fosse assim, ensaios e erros na vida. A gente luta para que aquilo dê certo para a gente. Tá? E às vezes aquilo não acontece.
E como nós estamos vendo aí no mundo, né, nem tudo que a gente acredita está acontecendo. Né? O que não podemos perder é o acreditar, é a fé. É o acreditar que aquilo que colocou na sua vida, no seu plano de vida, né, não seja frustrado, não seja acabado, nada vai se bloquear. Você pode ter o sentimento de fracasso, de frustração, mas esse sentimento ele tem que ser breve, ele não pode ser constante, né? Olha, eu vou lembrar quando a gente aprende na vida, eu me frustro uma vez, mas aquela mesma situação eu vou tentar não me frustrar, mas eu posso lembrar que eu posso errar de novo e eu tenho que persistir que aquilo é bom para mim. E porque é só assim que a gente consegue, que nós conhecemos de liberdade de escolha, né? Ali, o sentimento de liberdade, né, de ser feliz, é quando a gente pega as frustrações, né, e coloca, vamos fazer o seguinte, vamos colocar numa lata de lixo, né? Vamos jogar fora as frustrações. Por quê? Porque elas não fazem bem tanto quanto nós pensamos. Ela é positiva em questão de acerto e erro, né? A gente aprende com a frustração. Temos que aproveitar essa frustração, que é a dor e sofrimento dessa perda, seja qual tipo que for, se for de emprego, de relação amorosa, né? De estudo, de metas, objetivos que a gente tem na vida, as surpresas que acontecem na vida, que a gente não está pronto, né? Que existe a maturação e também a prontidão para isso, e a gente pode ficar se frustrando sem que a gente se conheça também, né? A existência humana, né, o ser humano, ele tem que assumir a busca do sentido concreto nas coisas, né? Nós não temos, talvez, tanta abstração quanto parece. Nós sentimos falta, né, de um objeto, né, de uma pessoa, algo além da gente, para que a gente possa ter o sentido de novo, né, coisa nova, tá? E eu lembro aqui agora, novamente na análise existencial aqui, que eu não tenho como fugir. Sim, verdade. Esses valores. Por quê? Esses valores vão ser os reforços positivos para que a gente supere as frustrações, né? Porque quando a gente fala de valores criativos, nós estamos falando de via ativa, né? De proatividade. Nós não podemos entrar no processo de acomodação. Vamos parar tudo, vou bloquear tudo. Aí a capacidade de eleger as suas metas e seus projetos. Eu lembrei aqui falando, né, da hierarquia das necessidades do homem, né, e a gente encontra aí vários teóricos, Maslow, Weiss e outros, né. Então coloca assim, as metas e projetos de vida, a gente tem que pensar que pode dar errado também. Isso aí, nós erramos por quê? Porque desde a infância, quando a gente é criança, a gente não consegue, às vezes, acertar. E somos punidos pelo erro. Não acostumamos pelo não, e sim pela palavra sim. Né? Então, a gente tem que aprender a ouvir o não também. Né? E tornarmos o mundo mais rico com participação nas coisas. Né? Eu acho que esse momento não tem como fugir da pandemia. Muita coisa ficou estagnado, ficou assim parado, mesmo a gente em movimento. Por quê? Porque a gente necessita dos valores vivenciais das coisas, né? Sim. Precisamos de ser receptivos, precisamos que o outro fale conosco e que haja o contato, né, de receber, apreciar e desfrutar daquilo. Não adianta dizer, olha, eu vou atingir aquele objetivo, tá pronto, e não estou desfrutando daquilo. Né? Quando você fala desse desfrute, né, quando essa primeira pergunta, o que é frustração, poderíamos então dizer que é um sentimento comum a todo ser humano, ou seja, não dá em pedra não, viu gente? Sermos frustrados tem a ver com a nossa capacidade de viver bem essa vida que a gente tem. E a psicologia, né, ela vê esse sentimento como uma
resposta emocional às negativas, aquilo que nós, enquanto pessoas, temos como expectativa. Temos uma expectativa e, de repente, se essa expectativa ela, não for correspondente àquilo que esperamos, a resposta for uma oposição, aí é que nos frustramos. Mas a produção do programa informa que precisamos fazer 1 minutinho de intervalo, doutora Ana. Então, gente, aguardem aí, o programa está muito bacana e continuem colaborando aqui com as perguntas enviadas ao 3231 3560, que é o WhatsApp aqui do programa Viver Bem. 1 minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral, essa querida e amada rádio, e também amados ouvintes do nosso programa de Psicologia e Espiritualidade, que é o programa Viver Bem, que nos convida a uma reflexão para que possamos viver bem, gente. A vida que a gente tem, que é um presente de Deus. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, eu estou com a doutora Ana Patrícia Lima, ela que é uma das fundadoras do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Ela é psicóloga, ela tem trabalhos sociais, é palestrante também e parece-me, né, uma vez nós conversando, ela também trabalha com a área organizacional, Sim. Né, Ana? E o tema de hoje, gente, é como superar as frustrações. Um tema muito bacana. Tem diversas perguntas chegando, fazer mais uma pergunta que não tem ouvinte identificado, mas a produção nos encaminhou. Doutora Ana Patrícia, qual é a função da frustração? Interessante isso, função da frustração. Então, eu quero lembrar aqui, quando nós falamos de frustração, nós temos que lembrar de uma palavra que a gente não sabe o que definir direito, que é a angústia. Né? Interessante. E a frustração, ela lembra muito a sensação da boa angústia. É bem estranho eu falar isso, mas sabe o que é? É aquela inquietude interna que fica na gente, né? E a gente passa 1000 coisas na cabeça, né? Tipo, sentimento de rejeição, ansiedade, o barulho interno das emoções, né? Que faz desenrolar a verdadeira essência da pessoa, né? Porque como que eu posso me sentir frustrada, cansada, acabada, aquela coisa bem, né? Da pessoa se sentindo vítima, né? E ela, de repente, descobre, quem sou eu? Né? Eu tenho que ser pessoa, na frustração eu vou descobrir o que eu perdi e o que eu tenho ainda. Né? Na frustração eu posso descobrir e me fazer presente e atuante como pessoa, né? Não como julgando o outro, criando preconceitos, porque enquanto a frustração só está em si, ela fica nessa movimentação. Agora, a frustração, que ela não é assim, bem-vinda, é quando ela começa a agredir o outro. Ela cria uma irritabilidade externa. Né? Então, é como fosse assim, um ataque e defesa dessa frustração. Como ela queria assim, recuperar aquele tempo perdido. Né? Então, isso aí pode levar a uma alta ansiedade e depressão. Sim. Tá? Eu não sei se eu cheguei a responder, né? Sim. Claro, e com muita propriedade e leveza. E eu ainda incluo aqui o grande filósofo, que eu acho que foi uma das bases que a psicologia sempre caminha um pouco com a filosofia, né? Da parte existencial, é Jean-Paul Sartre. Ele fala da ética do homem, né? Todo relacionado aos seus sentimentos de liberdade, né? Então, quando ele fala das próprias escolhas que nós fazemos para a nossa vida, nós estamos tentando buscar a nossa própria liberdade humana, né? A gente não pode ser escravo da frustração, né?
A gente tem que ter uma condição de existência com as consequências que o próprio indivíduo acarreta, né? Então, se eu erro, o erro é meu, né? Eu vou analisar esse erro, né? Então, a liberdade de escolha, né, como nós conhecemos simplesmente como livre-arbítrio, né? Ela tem que ter essa análise do homem, né? Das suas frustrações e dos seus sucessos também, né? Dos seus alcances, dos seus objetivos, né? E a gente sabe disso. O que eu lembro aqui, eu não sei se alguém perguntou aí, Sônia, se tem alguém que perguntou que tipos de frustração, algo parecido, né? Porque Olha, mas pode responder, Posso? será fantástico, porque esses tipos de frustrações, Pois é. muitos dos nossos ouvintes, né? Eu estou fazendo um trabalho, estou escrevendo ainda, né, sobre algumas coisas que aconteceu na pandemia e tal. Além das frustrações básicas do ser humano, que tem a ver com as frustrações de base, né, aquelas, qualquer coisinha, eu errei, estou me sentindo, né, acabado, cansado, tudo leva para aquele momento, mas se recupera, né? E tem a frustração da não concretização de um objetivo. É quando nós planejamos objetivo, meta, procedimento, tudo isso. Então nós temos que analisar essas etapas de tudo na vida. A pessoa fala, como que eu vou colocar meu objetivo? Vou dar um exemplo bobo de necessidade básica. Ir ao banheiro. Sim. Mas se você não se policiar com isso, você vai fazer outras coisas e não vai ao banheiro. Sim, né? Então a questão, né, é uma coisa muito automática, né? E ao mesmo tempo presente. Né? A frustração também, que acontece demais, né, é o não recebimento de uma gratificação esperada. Então vou falar aqui, não tem como falar da crise social que a gente vive hoje, né? Muita gente passando fome, desempregado, né, trabalhando também, por causa do que aconteceu na pandemia, e muitos estão nessa coisa da esperança, né? Quando vai chegar meu salário? Quando que vão chegar as coisas aqui, que eu estou na esperança. Então a esperança é aquela que traz essa vida, né, para a pessoa, o retorno disso. E tem a frustração da parte que é mais afetada emocionalmente, que é a relação amorosa, a parte afetiva. Os corações humanos, né, são sensíveis, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, tem a voz da razão e a voz do coração. E a gente, cuidado com a frustração, né? Mas a gente tem que saber aquela coisa, né? Por mais que a gente organize e a gente deseje aquilo, a gente tem que pensar numa coisa. Pode dar errado e pode dar certo. Tem o risco da vida também. Existe essa parte também, né? E a frustração do conflito. Essa parte do conflito são vários tipos dos conflitos, tanto da família, quanto na rua, que tem acontecido muito, com qualquer coisa as pessoas agridem umas às outras, né? Não tem como fugir, né, dessa questão da segurança, né? O conflito, às vezes, o frustrado, ele sempre se julga vitimado, né? Eu sou vítima, eu não sou o réu, né? Então, isso é muito comum, né? Porque junta aí, por que eu estou falando isso? A irritabilidade e a agressividade, né? Ou há uma alta agressão interna da pessoa, ou há uma agressão externa, né? Mas muitos teóricos explicam que a frustração ela é muito mais intrínseca do ser humano, né? E assim a gente vai percebendo nos grandes relacionamentos, né? A gente pergunta assim, por que eu casei? O casamento, né, que acho que é uma relação que a gente mantém essa questão da família, da estabilidade, mas às vezes não dá certo, mas não dá certo de uma forma que, se não tomar uma providência, a pessoa não se buscar uma autoajuda, destrói a ela mesma, né? A pessoa destrói porque está abalada totalmente na sua emoção, né? E a gente está encontrando bastante isso, né? E as frustrações, elas têm um marco, né, dessa relação do ser humano num ambiente competitivo. Isso aqui agora me lembrei também, porque
quem quer ganhar e quem quer perder, né? Quem é o fracassado, quem é o que faz sucesso, né? Mas será que você está preocupado com o que os outros vão falar ou a preocupação a sua autoimagem, né? Ao seu autoconhecimento, né? Se aquilo vai te fazer bem, né? Muitas das vezes fazemos coisas, frequentamos lugares para outras satisfações, né? Para o outro, né? Um agradozinho, um agrado outro, mas também tem que ter algo que é da própria pessoa. Sim. Né? Tem perguntas chegando, doutora Ana. Olha, a ouvinte Jane Tristão, que é de Padre Miguel, essa ouvinte é assídua ao nosso programa Viver Bem. Muito obrigada por sua participação, senhora Jane Tristão, de Padre Miguel. A senhora Jane, ela pergunta o seguinte: doutora Ana, quais são os sintomas de uma pessoa frustrada? Interessante para a psicologia. Muito né? bom. Muito bom, obrigada. A pessoa frustrada, geralmente, sabe aquela coisa que a gente fala? Puxa, eu errei, por que eu falei aquilo? Aí vai dormir de noite e fala assim, não tem aquele ditado popular, né? Não tenho sossego no meu travesseiro. Né? É a perder o sono, sabe? Sim. A pessoa fica questionando, né? Fica ansiosa, sente a tristeza vem recorrente disso, tá? Não tem vontade de estabelecer mais objetivos. Isso aí tem que tomar muito cuidado, né? Porque a vida continua, né? Se a gente bloquear por cada frustração, eu não vou mais estipular, eu não vou criar mais os meus objetivos do que eu quero fazer para mim mesmo, né? Para eu fazer, até mesmo para afastar as pessoas que estão do meu lado, são pessoas queridas, né? Há um que nós chamamos de isolamento social, né? A frustração, ela vai sufocando a pessoa se deixar bloquear os seus sentimentos, né? Seus objetivos de vida. E o paciente deve buscar ajuda, né? De nós, psicólogos, de uma terapia, ou às vezes até de um aconselhamento, dependendo do nível, o tipo de frustração. De repente, tem a ver com muito mais com soluções de conflitos, né? A gente pode conseguir, né? Alguma ajuda, né, para que a pessoa ela se descubra, né? Ela fale assim: olha, eu não quero ficar me sentindo triste demais, deprimida, eu quero sair dessa. Então, a vontade do sentido, ela é muito importante. Sim. Porque se não tiver essa vontade, né, e junto com a ética e os valores, fica mais difícil, né? Porque a pessoa... Muito interessante você falar dessa vontade de sentir. Não tem como eu fugir, porque na teoria tridimensional do Viktor Frankl, né, ele tem um item que ele pegou do teórico Carl Jung, que é a quaternidade, apesar de falar de três, mas a quarta é coletividade. Né? Então, o coletivo, que é a pessoa e as outras pessoas, né? E viver bem em comunidade, vai depender das nossas responsabilidades de vida, né? E isso está sendo muito comum, né? No dia a dia, né? Então, se eu não abro o meu campo de eu buscar, né? E ter vontade, né? De sentir, aí eu estar aberta para as mudanças, né? Fica mais difícil. A gente sabe quando estamos adoecidos mentalmente, emocionalmente abalados, nós não conseguimos enxergar, né? Nossos sentidos ficam cegos, surdos, mudos, paladar também, né? Secura na boca. Sim. Todos os sintomas têm a ver junto com a ansiedade, né? E não tem como, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bem explorado, né? E essa questão também dos valores, né? A teoria dos valores, né? Porque nós estamos enfrentando aí toda uma sociedade que a gente não mais sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom para o outro. A gente tem que buscar agora para si, né? Estamos saindo, se a gente abandonar os nossos objetivos de vida, nós estamos assim sendo atropelados por uma ganância de subjetividade humana.